para mais um Entre Linhas, o último programa do ano de 2022, e por isso estamos aqui novamente no Largo do Comércio, né? Saímos do nosso estúdio para gravarmos aqui, já que da última vez foi muito bacana, né? A gente teve os nossos convidados, então a gente resolveu fechar com chave de ouro, fazendo a nossa gravação aqui do Largo do Comércio, nesse ponto da nossa cidade, que é muito legal, um ponto de encontro das pessoas. Nós temos aqui várias lojas, várias conveniências, opções de alimentação. E temos aqui hoje, vamos falar muito especialmente do Ryo Sushi, que tem apresenta-combos, buffet, sobremesas, drinks, que é um dos pontos muito interessantes e que hoje está aqui conosco no Entre Linhas. E hoje, como último programa, a gente vai propor um bate-papo, entre os nossos debatedores e falar. Não tem como a gente fugir daquela velha pergunta, o que nós podemos dizer com relação a toda essa trajetória de 2022. Um pouco do que já se comentou no programa anterior, mas agora com uma ênfase um pouco mais específica, que eu estava pensando esses dias no meu balanço, que acho que vocês já devem ter feito o balanço de vocês também, e me dei conta que daqui a pouco eu reproduzia muito daquilo que as pessoas vinham e me diziam, Ai, que esse ano foi difícil, esse ano foi complicado. Disso a gente já sabe. Só que eu resolvi focar um pouquinho nas coisas boas que aconteceram. E me surpreendi, porque não foram poucas, Só que eu não foquei nisso, não atentei para isso. E quem sabe não seja aí uma provável solução para que a gente torne os nossos dias um pouco melhores, a gente mudar um pouco o nosso olhar e a nossa atenção, já que a gente percebe a voz corrente que às vezes as coisas negativas deixam marcas mais profundas e, portanto, chamam a nossa atenção. Mas não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Talvez a gente não esteja atentando para coisas boas e que às vezes são mínimas, não ecoem tanto, mas aconteceram e foram bastante, em bastante número, embora a gente às vezes não reconheça. É que na verdade o sentimento coletivo, eu acho que ele evoluiu para uma sensação de instabilidade este ano, A gente teve uma sensação sempre de instabilidade, veio várias etapas durante o ano e a sensação coletiva ela sempre foi de uma instabilidade muito grande, e houve no meio dessa sensação coletiva um desconforto muito grande, que foi na época da eleição, na época das discussões políticas, houve altos e baixos, houve pessoas que se incompatibilizaram pessoalmente com outras pessoas, Isso causou um dano social, um desconforto social, de que a gente participar de um grupo onde havia várias pessoas, amigos da gente, e quando a gente via, a gente se surpreendia com uma reação até não tão agradável de um amigo da gente em relação a muitos fatos que houveram, Então isso causou um desconforto e um sentimento coletivo de uma instabilidade muito grande. Desacomoda o pessoal. Então isto parcialmente foi uma sensação que a gente teve, Aí depois partindo para a sensação econômica do país. A gente passou por muitos altos e baixos, houve uma disparidade muito grande, uma perca do poder de compra, há uma realidade muito inconstante em outros setores da sociedade, em outros níveis sociais, há uma sensação
desconforto na questão do desemprego que se fala até hoje, né? A gente não pode negar essas situações, né? E que elas remexem com muita coisa dentro das famílias. Tipo, a gente olha numa família entre 10 pessoas, no mínimo tem 3 pessoas que podem estar desempregadas, pode ter perdido o emprego, ter retornado, pode estar passando por uma situação financeira Mas eu ruim, te digo, pode né, estar endividado. Quando que a gente num conflito interno, Sim. individual, quando que a gente pensa nisso? Às vezes a gente só reclama assim, ó, eu tô cansado, a minha atividade não está me satisfazendo como eu gostaria. Eu não penso que a minha atividade poderia ser o desejo de outra pessoa que não tem, e eu não estou dando conta de quanto eu estou sendo afortunada em ter no momento. Exatamente. Essa perspectiva diferente que a gente não Sim, se dá conta. a gente não se dá conta pela saúde que a gente teve durante o ano todo. A gente passou o ano todo, né? Sobreviveu a este ano. A gente tem muitas pessoas que não passaram por nenhum problema de saúde, então isso já é uma riqueza imensa para as pessoas, né? Mas eu também, isso é um comentário importante que tu fizeste hoje, porque hoje até eu conversava com um fornecedor e eu estava falando para ele como foi importante, né, a gente poder ter se cruzado neste ano, né, durante o ano, porque o nosso interesse era comercial, o meu interesse, o dele, era o trabalho, era prover as tuas finanças a partir dali. Mas mesmo assim, nós convivemos durante o ano com dificuldades, mas nós convivemos muito bem. Nós tivemos uma relação cordial, nós tivemos uma relação de amizade, de confraternização, né? E ao chegar ao final do ano, como no dia de hoje, eu comentei hoje pela manhã, né? Que era uma satisfação ter convivido este ano, né? Junto a ele, né? Partilhado de momentos altos e momentos baixos, mas que a gente sobreviveu, né? E que espera que o próximo ano a gente esteja junto novamente, que a gente possa partilhar de momentos bons e que nós tenhamos saúde, que seria o celeiro do nosso bem-estar, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, né? A gente ter a saúde. Então, isso foi muito importante o ano, né? Porque nós passamos o ano, nós sobrevivemos, nós trabalhamos, nós labutamos, nós partilhamos com pessoas alegrias, tristezas, problemas, nós resolvemos problemas com outras pessoas e conseguimos partilhar isso, né? Uma boa relação, com parcerias boas, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu, primeiramente, né, feliz por estar aqui de novo, né? E nós tivemos um programa maravilhoso anterior. E gratidão, né, ao nosso diretor por nos oportunizar também esse encontro aqui. E eu vou partir de um viés um pouquinho diferente. Eu acho que uma aproximação do final do ano, tá? Pegando o gancho de coisas que a gente muitas vezes não se dá conta, que muitas vezes a gente não se dá conta e acaba acontecendo cada vez mais negatividade na nossa vida porque a gente foca no que não está bom, né? Eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou de mau humor, eu estou triste, enfim. Para que eu possa interagir com o coletivo, eu tenho que primeiro estar comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com ninguém, né? E é aí que eu digo que muitas vezes as pessoas se vestem de um personagem feliz, participando, rindo, bebendo, brincando, mas é um personagem. Quando vai para casa, é o real. Tira a sua máscara, sai do personagem e aí se depara com a realidade. Então, hoje eu pensei
de resgatar um pouquinho dos nossos primeiros programas sobre autoestima, sobre espiritualidade, né? Humildade, porque na verdade as pessoas atribuem algumas coisas ao ano novo que fogem da realidade. Não adianta eu dizer que eu quero ir pra praia e pular 7 ondas. Eu vou pular 7 ondas e a minha casa vai estar no mesmo lugar e meus problemas vão estar no mesmo lugar. Não adianta a pessoa dizer que o homem botar uma carta amarela, a mulher botar uma cartinha amarela por causa do dinheiro. Se ela não pensou antes no que fazer, no que planejar, no que preparar para esse novo ano, né? Nada vai acontecer, nada vai mudar se o camarada não se der conta de que a mudança está dentro dele, a mudança está no pensamento, a mudança está na ação, né? A mudança está em de dentro para fora. De dentro para fora. Não é lá no externo que eu busco essa mudança. Eu busco essa mudança dentro de mim. E enquanto eu não me der conta que eu tenho que rever algumas coisas e até, quem sabe, anotar, né? Eu sempre digo assim, ó, que quando eu faço esse balanço comigo mesma, eu anoto. O que eu tive de ruim, eu faço listas. O que eu considerei ruim, o que eu considerei bom, e vem a terceira lista. Se eu considerei ruim, o que eu, ninguém mais, o que eu posso fazer para substituir isso? E ali eu vou. Em cada coisa que eu acho que não foi bom, o que eu, Nilza, posso fazer? Né? Eu vou continuar lamentando, eu vou continuar dizendo que não dá certo, eu vou continuar dizendo que Deus não existe, ou só lembrar de Deus na hora que a coisa está errada, e o agradecimento por essa lista do meio, que são as coisas boas. Uma coisa interessante nesse teu raciocínio que pode vir a complementar essa lista é o que eu gostaria, né? O que eu fiz para mudar isso e o que caberia a mim. Porque às vezes tem muitas coisas que eu desejo e que eu me auto-cobro muito, mas eu não me dei conta que não depende de mim. Mas quando aí eu digo. aí eu não vou conseguir. Mas quando eu digo assim, ó, o que não deu certo e o que eu tenho que fazer é o que cabe a mim. Porque não adianta. Por exemplo, eu estou com problema de saúde, eu, Nilza, não sou médico. Então, esse problema de saúde, quem eu tenho que procurar? O que eu preciso fazer? Porque não adianta eu dizer que eu estou com dor, hoje eu tomei calmante para dor, eu hoje tive que tomar uma água com açúcar porque eu estava nervosa, e eu não procuro a fonte para melhorar. Para descobrir o que gerou aquilo ali. Exatamente. A origem daquilo ali. O que está ocasionando aquela dor? Então, o que acontece? Muitas vezes eu esqueço tudo porque o ano novo está chegando. E aí é uma coisa chamada não felicidade. É euforia do Natal, euforia do Ano Novo, eu tenho que comprar, eu tenho que dar presente, eu tenho que viajar, e se isso não acontece, eu entro em sofrimento. Por quê? Porque eu ainda não entendi a minha essência. A minha essência não é o que eu estou dando. A minha essência não é o que eu estou comprando. A minha essência é o que eu estou sentindo. É um ponto, digamos que a gente deu um pontapé inicial para propormos isso. E vocês também podem entrar no clima, né, nessa reflexão, porque uma coisa é certa, todo final de ciclo, de etapa, gera expectativas para uma outra que se inicia, né? Então a gente nunca pode perder a esperança de que tempos melhores virão. Como virão, a gente não sabe. E o que eu farei? Mas a gente pode sim ter o otimismo de esperar coisas melhores. Enquanto a gente vai pensando nisso, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta, lembrando a vocês que o Rio Sushi, ele abre às 19 horas e vai até às 23, então dá tempo, daqui a pouquinho já
Já dá tempo de começar a fazer as ligações ou pelo Instagram, @RioSushi-Buchá, ou telefone 99845-5429, e a gente já volta. Estamos de volta e seguimos aqui do Largo do Comércio, aqui os nossos cabelos meio revoltos, né? Porque estamos num ambiente ao ar livre, né? Aí nossa preparação de estúdio hoje não tá tão perfeita, mas a gente está traduzindo o que a vida é, né? E nada melhor do que a originalidade sempre. E vamos seguir o nosso bate-papo e, dando sequência à discussão, a gente pode dizer assim, ó, não tem, na verdade, não tem como ser igual nunca. Não vai ser. A gente nunca consegue repetir coisas, mesmo aquelas que foram boas, foram memoráveis. Se tu quiser novamente voltar naquele momento, não é possível. Isso é muito legal. Mesmo que a pessoa tenha a ilusão, porque eu ouço muito assim, ó, segunda-feira, tudo de novo. Não, de novo mesmo, porque é novo. O que passou, gente, o segunda classe, já não vai ser. Isso é certo. Então... Agora tem uma coisa muito legal a nosso favor aqui, e a favor de muitas das pessoas que estão lá do outro lado, que é uma palavra muito legal, que a alguns assusta e a outros não, que é a maturidade. Sim. Como a maturidade nos faz enxergar possibilidades e como a maturidade nos faz entender coisas que para os mais jovens podem ser até desastrosas, intoleráveis, para nós é fichinha, como se diz, né? E como a maturidade nos ajuda a entender o jovem. Isso é muito legal. Está passando isso é por muito essa legal. fase de... E por isso que eu acho que a gente não se desespera tanto, né? A gente é muito resiliente porque a gente aprende com a maturidade. As lições da vida são muito duras, Há né? quem aprenda e há quem não aprenda. Mas mesmo não aprendendo, já não vai ser igual. Não. Eu imagino, né? Eu acho que nós estamos transitando na onda da psicologia geral, né? E ela é muito interessante porque eu acredito que na vida, né? A vida tem ciclos, tem etapas, né? Mas o estado de espírito de cada um também influencia muito nas relações interpessoais, na relação com o teu coletivo, né? Contigo mesmo. E isto, ela faz uma diferença enorme no teu dia a dia, né? Mas essa maturidade que vocês estão falando é nós chegarmos àquele ponto onde que a gente pode se abrir para a vida e receber todas as influências que essas relações interpessoais elas refletem em nós, né? Então isso é muito interessante porque a gente já está com uma certa sabedoria de receber aquilo e não tem tanta resistência a muitas coisas que a gente já viveu, né? Que a gente tem experiência, que a gente já passou por aquela situação, né? Vivida por pessoas vivendo outros ciclos, outras etapas na vida, né? Então isso é muito interessante, né? A gente tem uma... Mas que existem pessoas, mas complementando, existem pessoas que eu digo que assim, que a maturidade chega ou não, porque a vida vai passar, disseram que ela vai passar. E muitas pessoas não se deram conta desse se abrir. É verdade. Vão continuar. Imagina o sofrimento. Exatamente. Isso. Mas vai continuar. E eu te diria que nós não estamos assim só numa corrente de psicologia, não. Nós estamos também numa corrente que emana uma espiritualidade, uma maturidade e, principalmente, da nossa parte, o desejo de que todos nós, todas as pessoas que nos ouvem, né, entendam a nossa mensagem, que é de reflexão.
E aí eu ia citar um texto que é muito interessante. Eu virei o pai do meu pai. Aí, na realidade, e aí depois lendo o texto, a gente vê que a vida tem ciclos, né? A gente é criado pelos pais e chega... eu acho que a Denise está vivendo essa fase. A gente vira pai dos pais da gente, né? Então, é muito interessante. E é uma sabedoria. E a gente tem que ter uma sabedoria e uma psicologia muito grande para saber lidar com isso. Por quê? Né? Porque assim, ó, a gente vira pai dos pais, sim, mas a gente tem que ter uma consciência de que eu posso contribuir para o bem-estar deles, ampará-los, como se diz, mas eu não posso me desamparar. Mas tem pessoas que viram pais dos seus filhos e não têm a mínima consciência do que é aquilo, de ter um filho e ser responsável por ele mesmo. Então, muitas isso vezes... que a Nilza falou, dá para resumir assim, tu tem que cuidar sim, mas não te descuidar. Ah, não, sim. Porque sim, quando sim. a gente Desculpa, só não... cuida, seja de criança, seja dos pais, a gente gente tem uma nunca pode. tendência a se descuidar. E aí que é o perigo. Porque se a gente, como tu disse, se a gente não tá legal, a gente não consegue passar coisas boas, né? E uma coisa também que eu acho que é fundamental e que ajudou a gente nesse ano é não ter vergonha de demonstrar as nossas fragilidades e de conversar sobre os nossos problemas. Porque coitado daquele que sofre calado. E assim, ó, despertar para complementando, despertar para uma consciência que aquele negócio de que eu tudo posso não é verdade, né? Eu preciso de ajuda. E eu sempre cito isso. O médico precisa de médico, o psicólogo precisa, o coach precisa. Então, entendermos que nós não somos poderosos, não somos de todo poderoso. Nós precisamos de diálogo, precisamos de profissionais, né, dependendo da área. Nós precisamos disso para quê? Para bem servir o outro, seja ele pai, seja mãe, seja filho. Eu tenho que entender isso, porque assim, ó, eu não tenho tempo, a minha vida é um sofrimento, a minha vida é uma correria, e aí eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do cachorro, tenho tudo para pagar. E quem cuida de mim? Quem é que está cuidando de mim nesse momento? A consciência vai partir de quem? Dos outros? Evidente que não. Ela tem que partir de mim. Porque tem um detalhe, quando a gente é cuidado, quando a gente é mais novo, a gente tem alguém que cuida de nós, a gente não esquenta. Claro! E a gente tem aquela segurança de que eu tenho quem me ampare, quem me Eu tenho a minha base, né, Denise? E é isso que a gente quer a vida inteira. A gente quer ter essa segurança. Quando a gente não tem mais essa base e a gente passa a ser base, a gente precisa ter a espiritualidade, que é o que precisa ter essa estrutura toda, inclusive emocional, para poder ser base. Mas Porque senão a gente é aquele negócio que se chamava antigamente. Quando não tinha uma ponte, tinha aqueles negócios que a gente atravessava, a gente opinava. Mas assim, exatamente. Mas assim, ó, tem uma situação muito engraçada que um amigo meu, que é um senhor que tem 94 anos, é muito amigo, eu gosto muito de conversar com ele. E aí ele fala que aí ele tinha uma parente lá que tinha 14 filhos. E ela cuidava da criança toda, tudo no pátio. E aí daqui um pouco vinham correndo lá, mãe! Fulano vai matar o outro que tá brincando, que não sei o que. Ah, deixa que ele se entenda. Então, o resumo não tem coisas que não vão mudar e que só se resolvem entre eles. Não adianta a intervenção, olha, a gente lá separar, agarrar um, eles vão querer se brigar cada vez mais. Então eles vão se entender. Eu posso, pois já não, que a gente claro. Falando em texto, eu também gosto muito de encaixar algumas coisas. Sim. E casualmente hoje eu li um texto que eu acho que é oportuno para isso que tu está falando.
se não for, nós vamos fazer assim agora, porque veio na minha cabeça, Não, mas por vamos fazer exemplo, assim. eu li um texto que dizia que o pai estava muito preocupado, que o filho era muito aborrecido, muito violento, vivia brigando com um, brigando com o outro, e irrequieto. Aí o pai deu um pacote de pregos e um martelo e disse pra ele, olha, cada vez que tu te aborrecer com alguma coisa, tu coloca um prego nessa parede. E aí o menino fez isso. E com o passar do tempo ele foi diminuindo a quantidade de pregos, né? Mas ele tinha colocado 73 pregos. Aí, passado algum tempo, ele começou a sentir novamente. E saiu o pai disse, não, agora tu vai fazer o seguinte. Olha o que o nosso companheiro vai fazer o seguinte, tu vai pegar esse cabo, tu vai, cada vez que tu te aborrecer, tu vai lá e retira o prego das paredes. E ele fez isso. Aí ele disse, ai pai, eu consegui descobrir o meu equilíbrio. Aí o pai disse, então me acompanha. E aí foram até a parede, eu não sei se estou dizendo certo isso. A gente quer reproduzir essa coisa. E ele disse, olha aqui, ó, essa parede, ela está sem os pregos. Mas as cicatrizes, as marcas dos pregos estão ali. Então tenha muito cuidado quando vai dizer ou fazer alguma coisa, porque muitas vezes pedir desculpas não é o suficiente, porque o estrago já foi feito. Já foi feito, eu achei assim uma analogia maravilhosa. Maravilhosa, E a gente não pensa isso. Não, claro que não, claro que não. E acha As que pessoas pedindo acham desculpa depois. resolveu o beleza. problema, te dá um abraço. E eu costumo dizer, inclusive para os alunos, que depois que inventaram a palavra desculpa, muita gente ficou mal educada. Por quê? R peça desculpa, vai lá, R de novo, peça desculpa, vai lá, R de novo, e acha que pedir desculpa resolve. E não resolve. Por quê? Porque é aquela história. Quem magoa, magoa e vai embora. Quem adoece é o magoado. E entra a questão do perdão. Né? Aquela coisa de que eu guardei a mágoa, eu fiquei remoendo aquela mágoa, eu fiquei. Que magoa já está há milhões de anos além. Mas o outro está em sofrimento. Né? Então, o texto, que tu bem conheces, já trabalhei, é para mostrar de que quando a marca é grande, não adianta ir lá e querer passar um paninho achando que ela vai desaparecer, porque ela não vai. Então, quando a gente diz assim, ó, cuidado com as palavras, porque a palavra uma vez dita, tu não vai, ela não volta. Se tu tinha que magoar, se tu tinha que ferir alguém, tu já magoou, tu já feriu. Então, eu costumo sempre dizer assim, ó, gente, existe maneira de dizer as coisas. Né? Eu posso chegar de uma forma de dizer o que eu estou pensando, mas não sem agredir, não sem humilhar, não sem desmoronar muitas vezes uma pessoa. Com humildade, exatamente. Né? E aí o que acontece? Muita gente, no momento daquilo ali, faz, diz, fere, e não está se dando conta, não está raciocinando no mal que está fazendo. Muitas vezes. E vou dizer, não são poucas. E muitas vezes, e agora o que eu vou dizer é meio pesado, né? Mas muitas vezes isso acontece dentro dos lares. Até porque a gente, quando tem mais intimidade com as pessoas, a gente acha que pode dizer tudo é tolerável, tudo é perdoável, mas na verdade eu acho que quanto mais tu gosta de uma pessoa, mais tu tem que ter cuidado e não machucá-la, né? Porque tu diz que perdoou. E eu até entendo que haja esse tipo de perdão, mas não existe, pelo menos não deveria, existir amnésia. Mas o que eu vejo muito é, tu deveria ter feito assim, porque se fosse eu faria assim, se eu fosse. É isso, mas nós estamos cheios de pessoas assim. E aí, vocês não me que perdoaram, não se colocam. Vocês não me perdoaram. Pois é. Eu vou cortar o raciocínio de vocês agora, eu vou ter que pedir perdão. Sempre. Porque nós precisamos ir para a mensagem dos nossos patrocinadores. Sempre. Nós vamos fazer que nem aquele da plateia.
A gente já volta. E volta nessa resenha aí para continuar falando sobre a importância da gente agora, que é tempo de festa, que é Natal. O perdão é uma palavra muito oportuna nesse momento. Vamos botar um lado B agora. Muito necessário. Muito necessário. Fique aí que a gente já volta. E a gente está de volta aqui, seguindo a nossa discussão. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Natal. O Natal que chegou aí, que é um tempo assim, para muitos é uma data muito festiva, muito significativa. Aliás, para todos. Só que nem todo mundo às vezes está na euforia da vibe, né? Principalmente porque às vezes perderam alguém da família, né? Enfim, é uma data um pouco melancólica, né? A gente vê muita gente com Natal sem família, né? Porque a palavra Natal é a família. Faltando um lugar na mesa. A né? palavra que remete ao Natal sempre é família. E talvez seja por isso que muitas famílias retomam o laço, retomam alguma coisa que está meio trincada no Natal. Isso é bacana, só que então teria que ser Natal todos os dias, né, do ano. Não só aquela preocupação extremada em que no Natal as coisas se resolvam. Assim como a gente não pode esperar que no outro ano as coisas se resolvam se a gente não mudar. A mesma coisa a relação familiar, né? A gente tem que preservar a nossa família todos os dias. Todos os dias. Né? E Não é só outra naquele coisa, momento do Natal. tem que estar com a tua família no Natal se é uma coisa que realmente está disposta a. Agora, ser família é também poder dizer, quer ir passar o Natal em outro lugar, vai feliz, vai tranquilo. Não tem um formato obrigatório. Eu acho que às vezes as pessoas meio que colocam o Natal numa parte de obrigações, assim, de protocolos a serem cumpridos. Não é bem assim. É um momento que, na verdade, é um momento de paz. Então, que todos estejam aonde estiverem em paz e não por obrigação. Vou contar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho uma filha, já falei isso, que ela faz aniversário no Natal. Então, virou uma tradição do Natal e todos voltados para a Cristiane. E na casa da minha cunhada. Por quê? Porque a gente seguiu a tradição dos avós. O ano passado, a minha filha, a outra, a Rayane, fez um convite de ir para a praia. Não, nós vamos seguir a tradição de passar o Natal com a Solane. Ela não contestou, não disse nada, veio bem feliz, alegre, participou de tudo. Este ano ela falou assim, eu vou mais uma vez fazer o convite. Vamos passar o Natal na praia, porque é uma coisa que eu quero muito. Quando ela disse eu quero muito, o que eu me dei conta? Que ela estava vindo, mas que na verdade a vontade não era de estar ali. E isso gera o que é? Obrigação. Aí o que eu disse? Filha, então esse ano todos vamos contigo para cá. Pronto. Né? Todo mundo vai satisfazer a vontade de todo mundo. Aí a Cristiane já falou que também queria, Aí o que aconteceu? O filho da Cristiane anunciou que não estaria no Natal. Num primeiro momento, a Cristiane se chateou. Achou assim, é o meu aniversário. É uma desconsideração. Aí eu falei, olha, cada um vai viver a sua vida, cada um vai, né? Ele tem que estar, mas aí já tem outra família, vai pensando. Aí a semana passada ela falou, pois é, né, mãe? Cada um tem que estar onde está bem. Eles vão te amar do mesmo jeito, e tu vai amar do mesmo jeito. Então vamos começar a entender o que a Denise colocou, que não é aquela coisa que tem que estar ali. Gostando ou não gostando, tem que estar ali. Isso já gera o quê? Um sofrimento que pode levar a um conflito. Então, Natal não é isso. E também vou dizer uma coisa que hoje eu estou meio assim, meio que advogado do diabo, tá? Mas eu também tenho que dizer. Vamos dar um cartão de Natal para alguém
porque eu quero o bem, que eu convivi, que se eu não convivi, eu estimo de coração presente. E não vamos dar um cartão de Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com vontade de dizer, exploda-se. Dê verdadeiro. Dê um abraço de Natal, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, dê um abraço verdadeiro. Porque o abraço, gente, ele é muito importante em qualquer momento do ano, não é só. Mas o que eu digo? Quem não tem esse amor, quem não tem realmente esse carinho, essa estima, dá um pouco de mão e não dá um abraço. Porque o abraço, ele é o afago do sentimento de querer bem e de poder fazer o bem para alguém. Então não dê um abraço. Feliz Natal. Seja legítimo. Que seja legítimo, né? E que vá legitimar esse sentimento, né? Então, no Natal, gente, porque eu sempre digo isso, mais vale um abraço bem dado de coração do que um brilhante por obrigação. Eu entendo isso, que as palavras elas são verdadeiras e muito importantes, né? Mas eu também me faço na questão lá atrás, onde que os povos padrões não tinha essa questão dona, porque nós sofremos a influência dos cristãos, do cristianismo. Sim. Né? O Natal é uma influência gerada pelo cristianismo. E pela Coca-Cola. Mas é muito interessante e nós estamos influenciados por esta razão, surfando nessa onda, né? Influenciados por isso. A verdade do Natal seria esta, influenciada pelo cristianismo. Porque existem países que o Natal não tem 25 de dezembro. Existem outras religiões, o Natal ele é um momento mais místico, representando o nascimento de Jesus, mais religioso, né? Ele tem um simbolismo diferente. Então, nós também precisamos saber disso, que nós, o Natal para nós somos influenciados. Uma coisa, sentimento, né? Então, nós sofremos a influência de um povo e ele se tornou cultural, religioso. Então, ele tem uma influência muito grande e esse significado... De como fomos criados. De como fomos criados, né? Quando a gente vê falar no Natal, a gente não tem a mínima ideia, né, da questão do Natal, qual a influência do Natal. E muitas das pessoas hoje, nos dias de hoje, acham que o Natal é um momento comercial, é o final do ano, que todo mundo tem que comprar presente. Mas ele virou comercial. Ele virou comercial. Todas as datas que envolvem a família hoje viraram comercial. A espiritualidade, o simbolismo da data do Natal, ela foi imbuída pela parte comercial, ele virou marketing para venda, né? Jesus Cristo, a maioria nem sabe, né? Então, tudo isso foram mudanças, mas nós que fomos criados assim e que hoje mantemos o lado espiritual, a nossa espiritualidade, o simbolismo do que representa. Sim, e aí a gente vê que a família em si, ela recebeu essa influência, né? E ela cultivou essa influência toda, né? E então ficaram um sentimento mais familiar, mais retido à família, né?
mas que a gente não se deu conta das mudanças que houveram, né? Da evolução que teve, né? E essa relação cultural e religiosa, né? Nos dias de hoje. Então ficou muita coisa para trás, muita coisa se perdeu, muitas pessoas não se deixam mais influenciar por este sentimento, né? Então há uma mudança, a gente não pode negar isso, que há uma mudança nesse sentimento e há outras influências, né? Geridas, né? Influências comerciais, influências que essas influências elas vêm acontecendo, essas mudanças, elas vêm acontecendo ao longo dos anos, né? Porque a mudança ela não está acontecendo hoje, ela vem acontecendo. E nós estamos vivendo momentos onde ela avança cada vez mais. Cada vez mais. Essa é a lógica da coisa, a influência dessas mudanças que vieram acontecendo ao longo dos anos e que a gente observa o aumento dessas mudanças, porque cada vez mais vira comércio. E aí a gente pensa, volta lá naquela tabelinha que tu citou, aonde que a gente está nesse cronograma, nesse sistema, onde a gente está. Porque é muito fácil, seria muito simples quebrar isso. Se cada um fizesse a sua parte, resolvesse, olha, esse ano o meu Natal vai ser diferente, né? Eu não vou me atolar em dívida, né? Para comprar presente para todo mundo. Que eu não posso. Porque o maior presente que eu posso é estar presente. É reunir, né? A minha família. É dar um carinho, é dar uma atenção, né? Porque o presente, ele me parece uma compensação de algo que eu estou devendo para alguém que eu não fiz. Né? E o Natal, ele na verdade de que se eu não der, vou ficar bravo comigo. Se eu não der, aí sim, ó, eu dei o presente, tá? Eu faço de conta que resolvi todos os problemas, porque afinal eu dei o presente, né? Mas é muito melhor do que o presente, é tu aproveitar aquele momento e estar realmente presente com aquelas pessoas, ser de fundamento. E outra, o que eu vou me dar de presente? O que eu vou fazer o meu Natal ser diferente desses outros natais? Porque tem coisas que nós precisamos e que ninguém vai nos dar. Não existe para vender. Exatamente. Qual presente, qual agrado, qual abraço eu vou me dar? Eu acho assim, ó, que muita coisa a gente varre para debaixo do tapete ali, não, durante o ano, né? Achando que está limpo. Eu estou escondendo aquilo ali, né? Tá quieto ali, né? Mas também, esse varrer debaixo do tapete, uma hora tu vai tirar o tapete. Uma hora tu vai ter que tirar o tapete e sacudir. E aí como é que vai sacudir Luta com isso. E aí vou te dizer uma outra coisa. O lixo pode estar ali embaixo do tapete, mas a bactéria está afetando a família toda. Sim, mas aí que eu disse, vem a tua fala. Tem coisas que não tem valores, não tem preço, e não está no presente. Se tu tem algum problema com alguém, não dá um presente para ele, dá um abraço. Resolve esse eu problema. errei, me perdoa. Usa a tua humildade. Né? Usa a tua humildade. Usa o diálogo. Usa o diálogo. Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir o que tu tem para me dizer. E com relação a isso, eu vou te dizer uma coisa, Silvio. Só uma pessoa com autoconhecimento grande, com uma consciência muito grande da importância disso. Porque senão não faz. Sim, mas é uma grande, uma grandiosidade. Porque isso é um desafio muito grande. E isso é um dos maiores desafios. E aí teria que entender que a maior grandeza é a humildade de chegar nesse ponto. Sim. Mas é tão difícil. É muito difícil. Muita coisa. As palavras de Jesus, quando te derem dar, ofereça a outra face. Não é fácil perdoar.
né? Mas é necessário. Mas é necessário. Pra seguir. É necessário perdoar, é necessário agradecer por cada dia. Mas você, né? Silvio, eu vou de novo te pedir desculpa. Pois não? É necessário perdoar, mas o perdão maior e o perdão mais necessário é eu me perdoar. Porque muitas vezes eu estou dizendo que eu perdoo os outros, mas eu não me perdoei daquilo, não me perdoei disso. Não me perdoei, sabe? É a voz de si mesmo. Exatamente. E aí o que que acontece? A dor vai aparecer em mim. A dor aparece em ti, a dor aparece em doença, a dor aparece Exatamente. em um monte de coisa. E esse ressentimento, ele é terrível para qualquer um. Muito mais do que Porque alguém possa. enquanto a gente não se libertar do ressentimento que a gente tem em relação a outras pessoas, ou que causou, né? Isso é terrível. Eu Isso acho eu acho que é o mal da era, o mal do século. E na verdade, eu imagino que o Natal ele é para isso. Ele é aquele momento assim, de reflexão, de autoanálise e de esperança. Né? Porque na verdade, a partir do momento que eu me perdoo, que eu me dou o dom, né, de apostar em mim mesma, eu consigo prospectar um futuro. Isto, E exato. e é isso aí que todos E nós aí eu precisamos. estou aprendendo a perdoar o outro. Sim, tu tá te abrindo para novas possibilidades, te abrindo para novos mundos, para novas relações, e tu está vivenciando, né? E evoluindo. E nós vamos agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro 998455429 no sushi, vou encomendar um sushizinho pra gente levar depois do programa e vamos pros nossos comerciais. E a gente já volta pra A cima. janta está garantida, viu? E venham para o Rio, né? É claro. Dando sequência, né, ao nosso bate-papo, a gente sabe também que agora é época da gente, pelo espírito, né, pela nostalgia do ano que está seguindo, a gente olhar lá a nossa lista de intenções, né, o que a gente se propôs a... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês tiveram a experiência de fazer isso, eu esse ano eu fiz. De vez em quando eu dou uma olhada, grudei na porta do roupeiro, no quarto, cada vez que eu abro eu dou uma analisada, né? E eu fui bem esperta, porque eu botei intenções gerais, não botei intenções muito específicas. Então eu acredito que eu vou alcançar as minhas metas. E isso é muito bom para mim. E isso me leva a pensar que a gente tem que ser bastante, não estou me autoelogiando, mas a gente tem que ser inteligente no momento que a gente faz as nossas escolhas, para que a gente não se sobrecarregue e não assuma responsabilidades que a gente não vai poder cumprir. Que a gente tenha um autoconhecimento das limitações. Até onde eu posso ir. O que eu posso e o que eu não posso. Porque a sensação boa da gente ver que conseguiu realizar um troço, ao mesmo tempo pensa no constrangimento, numa frustração. Quando eu tive um objetivo e não consegui. Então vamos conversar um pouco sobre isso. O que eu faço, Denise, assim, ó. Eu tenho um pote da gratidão. Como é que ele funciona? Eu tenho um pote, tá ali escrito gratidão. E quando eu vou agradecer algo, eu ponho uma intenção. Né? Então, assim, se eu tive uma melhora física, digamos, né? Gratidão por se eu conseguir vencer uma atividade, gratidão. Né? Eu faço isso durante o ano. Que no final do ano, eu dou uma olhada nas... Vou citar o meu exemplo hoje. Tá? Eu passei por altos e baixos, né, de saúde. Mas está lá gratidão, porque poderia ter sido pior. Né? Então agradeço a Deus que me alertou que algo não estava bom.
E no final do ano eu faço um balanço das minhas últimas. Quão benéfico elas foram, mesmo tendo sido ruim, e eu estou ali agradecendo. Esse é um propósito meu, que eu te disse que eu disse para vocês, eu já fiz um curso com a Marcia Luz sobre gratidão, então pote da gratidão vem do Poder curso. prático. Exatamente. E no final do ano, aí eu faço as previsões. O que eu considerei não bom, o que eu considerei bom, e aí vai lá no primeiro. O que eu não considerei bom, foi bom para mim, dependia de mim, o que eu fiz para isso. Aí, por exemplo, eu vi que eu estava precisando de um profissional da saúde. Eu procurei, eu não procurei. Se eu não procurei, qual é a minha proposta? Procurar. Então, eu faço as 3 listas e aí elas vão comigo durante o ano. E vou dizer, não é fácil. Não é fácil. O que é muito fácil tu colocar no papel. Mas é muito difícil tirar. Então, assim, para que todos saibam, já vacilei, já quebrei propostas, mas sempre analisando no final do ano. De quem foi a culpa disso não ter dado certo? Ah, mas a doença não dependia de ti. Não, mas procurar o médico na hora. Aí a defesa das coisas. Exatamente. Então, assim, isso é o que eu faço. E tu? Olha, eu tenho uma ela perpassa por muitas coisas, não sei o que pensa, eu acho que está correto essa questão. Mas Deus vai te falar que a gente pode recuperar os propósitos da gente, então, e também é muito importante para que a gente não se frustre também no caminho, né? Durante a caminhada. E que se não deu, não, tu quebraste alguma coisa, não te culpa, te perdoa e vai de novo. Rever, estuda, ver se aquilo é mesmo, vai fazer sentido na tua vida, vai somar na tua vida aquele propósito que tu estabeleceu. Isso é muito importante. Eu considero essas questões muito importantes, mas elas também no sentimento coletivo, na questão coletiva, elas correm muito pela nossa cidade, no lugar onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente interage com várias pessoas durante o dia, e é o nosso ambiente de trabalho, assim como as outras pessoas em casa têm a mesma situação. São situações para cada indivíduo é uma situação diferente. Mas o que eu quero dizer é que a engrenagem nós dependemos de muita gente. Muitas vezes nós estabelecemos metas, né? Durante essa caminhada a gente vê que a gente tem que estar preparado para que a gente possa conviver com pessoas que a gente não estabeleceu uma mesma relação com o que nós precisávamos. Que podem dificultar ou facilitar. Aquele nosso... Mas isso quando se refere Mas até nas pessoais, muitas vezes elas sofrem influência de outros. Aí lá na tua meta tu tem que ter como tu vai superar. Sim, mas O MAS que a gente chama, né? É justamente, ela é muito resultado do ano. Sim, mas ao desenhar esse mapa, tu sabe que o caminho tu vai ter que percorrer, ele vai passar por muitas pessoas. Sim, ele vai, mas ele não vai depender. Não, mas depende exclusivamente de ti, né? Tu, se como vai depender da pessoa. Mas que influencia. Agora, de como tu vai, por exemplo,
se tu faz uma meta, mesmo que ela seja pessoal, tu vai vislumbrar como vai ser essa caminhada, por quem, por onde, né? Por quem, então, por quem, por onde, como, quando, a pessoal. Sim. Mas ela, eu digo, muitas vezes ela influencia na relação, por exemplo, às vezes as pessoas estabelecem metas, muitas metas na vida, e esquecem de viver família. Não, mas aí a pessoa não sabe elaborar uma meta. Pois é. Mas como é a elaboração dessa meta? Eu ia dizer isso, que eu percebo que para mim não existe essa meta. Não existe. E aí isso aí é o desconhecimento. Não existe essa. Assim, ó, isso é muito frustrante, porque tu precisa ter um mínimo de sonho, precisa ter um mínimo de planejamento. E me parece, às vezes, que algumas pessoas, o seu proceder, se não é isso, a forma como elas estão agindo, está nos levando a pensar que elas são assim. Então, aí a gente tem que ter cuidado também com a nossa postura, porque ela diz muito a respeito de nós. Mas assim, às vezes a gente vê pessoas assim, ó, que se entregam muito rapidamente e muito facilmente, se auto-sabotam. A auto-sabotagem é a coisa mais terrível. A autossabotagem tem que cuidar até para não virar uma doença. Nem tu acredita, como é que tu vai acreditar? E nos relacionamentos, né? Por que muitas vezes nos relacionamentos aí que a gente fala de relacionamento, seja ele qual for, enfim, marido, irmão, independente da família, porque fulano, mas eu já pensei o que eu estou fazendo para aquilo ali? Por que eu sempre tenho que botar a culpa no outro? Né? Será que eu sou o supra-sumo? Né? O alecrim dourado? A gente não é alecrim dourado, nem supra-sumo, nem unanimidade. Também não somos melhores, nem tão pouco os piores. Né? Então, é esse equilíbrio que é o que todo mundo precisa, e esse equilíbrio ele é exercitado, ele não vem de graça. A gente não consegue. Só para quem se dispõe. A gente precisa se percorrer o caminho. Ele é construído. É uma construção. Que quem não souber fazer, a construção é de areia. Castelo de areia. E é tão bom, né? A gente vê assim, ó, nem agora a gente chega no final do ano e diz assim, eu hoje eu tô diferente do começo do ano, mas eu tô diferente, melhor, não sei se para os outros, mas para mim, né, para mim eu me sinto melhor, então se eu me sinto melhor, eu acho que eu vou passar isso. A gente é espelho, né? Sim. Muito espelho. E quem se sente assim é que não buscou no outro a solução dos seus problemas, buscou em si próprio. Buscando em si próprio, em si próprio, é que nós vamos encontrar isso que está falando. E se gostar e nos empodera, momento utilizada, ela nos empodera a ter o respeito das pessoas. Porque eu vou te dizer, a gente sabe que não é unanimidade, a gente não gosta dele, mas eu nunca vou ser respeitada. Né? E é um dever a gente respeitar e ser respeitado. E o quanto é triste a gente ver pessoas que não se respeitam, não se dão ao respeito e, portanto, não respeitam o outro. E aí, quando não existe isso, a vida vira um E aí, Denise, vem aquela coisa que eu já falei em vários programas. Estou relacionado com o respeito, o amor, a confiança, ela é toda em primeiro lugar nossa. Né? Se eu não me respeitar, se eu não souber respeitar, eu não vou respeitar o outro. Vou pegar autoestima. Se eu não me amar, se eu não me gostar, eu não vou amar o outro. É bengala. O outro é bengala. Eu preciso do outro. Né?
Então, isso eu falo muito quando eu estou atendendo no coletivo, atendendo no individual, sempre digo. Eu tenho que entender o que está errado, qual é a origem do eu não me gostar. Né? E que muitas vezes também vem de uma crença limitante do que foi me dito na infância. Tu não é capaz, tu não pode, isso não é para ti. E ali começou a baixa autoestima. Então, eu tenho que entender da onde que vem esse não me gostar. A origem, né? Por quê? Porque o correto é, eu vou gostar de alguém a partir do momento que eu gosto de mim. Eu não tenho que dizer que eu fiz um cabelo bonito, fiz uma roupa para o outro. Em primeiro lugar, para mim. E isso é uma coisa que a gente sabe que gera muito sofrimento, porque muitas vezes, como a pessoa não entende de onde que vem essa origem, ela não consegue se mostrar, porque é uma crença limitante. Né? Então, quando eu digo todos nós precisamos, vem lá na listinha. Por que eu não estou me gostando? Eu não estou conseguindo aqui substituir, eu vou procurar. Eu vou procurar uma conversa sadia, eu vou procurar uma conversa em família, eu vou procurar uma terapia. O que eu vou fazer para isso acontecer? E às vezes eu vou mudar o ambiente. Né? Também a gente tem que saber, é uma estratégia a gente saber que nem todo lugar é pra gente. E nem é em todo lugar que a gente se encaixa. Que a gente se sente e nem é por isso que aquele lugar não é bom. Se eu não me encaixo, eu tenho a liberdade de procurar onde isso eu sempre falo, das influências que nós sofremos ao longo Exato. desse caminho, né? E como vocês... Eu ouvi ontem uma menina dizendo o seguinte, que o conflito dela, né, que ela tem certeza que está relacionado ao conflito da mãe. E aí essa menina, desde pequenos, vai se separar. Olha onde é que ela foi buscar. E aí foi, né? Perfeito. Agora, o que tu vai buscar? Vamos fazer terapia? Vamos juntar, vamos conversar com essa mãe? Vamos entender por que essa mãe passou isso? Por que o pai passou isso? Porque senão essa criaturinha não vai conseguir ser feliz. E eu começou a falar e eu tinha lançado uma pergunta que eu quero afirmar aqui. E vocês, como vocês? É a hora de passar, é final do ano, gente. Novo ano está começando aí. Se não foi legal, tem oportunidade de começar. A gente vai fazer mais um intervalinho e volta para o último bloco, para as nossas considerações finais e o nosso desejo de que muitos encontros como esse ainda venham. Olha, nós começamos a conversar aqui do Largo do Comércio e tinha um solzinho, né? Agora a gente já estamos no anoitecer e olha que local bacana, que inspirador para um bate-papo. Maravilhoso. Que momento bom esse para nós fecharmos o nosso ciclo do programa Entre Linhas com chave de ouro para o lado, né? E na vibe positiva, na proposta da gente, por mais que a gente fale em coisas aqui que talvez não sejam muito boas no sentido de prazerosas, mas são pontos importantes para que a gente possa chegar lá. Né? Sempre na perspectiva de que a gente pode melhorar. Né? E a gente quer isso. O ano foi como tinha que ser. Nós três acreditamos que as coisas são exatamente como elas têm que ser, do jeito que teria que acontecer. Né? E por isso que é desafiador, porque a gente não sabe como é. Né? E eu te digo mais, eu sou uma pessoa que não creio no acaso. Para mim nada é por acaso. O fato de nós estarmos aqui não é o acaso. Então eu acho que eu encarei 2022 como um ano desafiador. Um ano de te levar a ser forte, de te levar a aceitar, vencer, superar. Hoje foi
desafiando quem já era forte e fazendo com que os outros também se tornassem fortes, porque ele estava pedindo isso. Então, o que eu digo? Eu desejo a todos estar. Então, vamos, antes de comemorar o ano que vai entrar, porque a gente não sabe quais os desafios vêm por aí, vamos agradecer que estamos vencendo 2022, vencendo os desafios que nos foi colocado, vencendo, superando obstáculos que nos foi colocado e podemos mostrar que somos fortes. E muito bom isso que está dizendo, e até entender o que é a palavra vencer, porque muitas vezes até uma derrota, aparentemente, uma coisa que não foi, ela é um merecimento e ela vem para nos mostrar que podemos ser vencedores mais adiante. Talvez a gente não estivesse preparado naquele momento para ser merecedor. Eu agora quero ver, tem uma frase que eu gosto muito de dizer assim, até mesmo as minhas derrotas e resistências foram as minhas maiores batalhas. Então, eu sempre gosto dessa frase, porque eu sempre digo. Isso é gratidão, pelo que não, também pelo que não. Né? Porque, como eu digo que eu creio, não existe fracassado. Né? Existe a pessoa que desistiu no meio. Então, esse desistir, como que foi e por que que foi? E às vezes foi a maior grandeza que eu aprendi. Né? Então, tudo tem que ter um olhar para como aconteceu e por quê. E aí vem lá no fundo do coração que estejamos todos nós firmes, fortes, abençoados com saúde, para enfrentar o que 2023 nos reserva, que não temos o poder de saber, mas que temos a consciência de que temos um Deus poderoso nos mostrando o poder. Sabe que a gente está no último bloco, eu já tinha falado, passar palavras, talvez depois eu não possa dizer isso que eu vou dizer agora. Porque passa muito rápido, não tá? Parece que é muito rápido. 2022, para mim, eu sou muito grata por esse projeto que ter acontecido. Muito grata pela confiança do Sérgio Fernandes, que é o nosso diretor aqui, grande responsável pela realização da qualidade, pela qualidade do teatro, da Silvia e amigos, que eu quero dizer para vocês assim, primeiro, eu tenho que cuidar quando eu falo que eu sou mas primeiro para dizer para vocês que no momento em que o Sérgio falou de mim, não conseguiu nada, eu já tinha uma outra proposta que eu não sabia exatamente o que depois veio Minas e aí o desafio de achar mais duas pessoas que a gente pudesse fazer. E aí na hora veio a Cris, que já é minha amiga, pessoa que eu já tive satisfação de trabalhar com ela, eu sinto um amigo, a gente tem um pouco tempo, mais que hoje, a oportunidade esse ano de conhecer um pouco mais e vocês são pessoas de infinitas qualidades que me ensinaram isso. E eu tenho um orgulho muito grande de ter vocês no meu círculo de convívio, entre eles todo um instrumento poderoso para passar esse ano. Quero dividir isso com vocês. E sempre quando termina a nossa gravação, eu fico com as palavras do nosso plano. Ele sempre diz, vamos com Deus. E a Nilza sempre gratidão e uma risada gostosa que ela solta de vez em quando a gente tiver. Então cada um de nós tem uma marca, cada um de nós é especial. O Sérgio, que fica ali nos sinalizando e nos puxando
desejamos que vocês tenham nas famílias, nos ambientes que vocês frequentam, essa congregação de almas, de sentimentos e de força que eu sinto quando estou aqui com vocês, né? E que nesses momentos me fazem tão feliz. Eu volto para casa, eu tenho a minha louça para lavar, eu tenho a minha família para atender, mas eu volto abastecida para isso e não cansada e renovada, porque a gente possa encontrar uma atividade, se não é ainda na que eu estou fazendo, buscar, porque se a gente não se desafia, a gente não descobre a força que a gente tem, a gente deixa subir. Era só isso que eu queria falar, que passar pro Sérgio, porque depois não consigo falar. Antes de eu passar a palavra para o Silvio, O Sérgio não conseguiu. O Sérgio está lá nos filmando. eu também, assim, a Denise, inclusive eu te falei agora há pouco, né? Muita gratidão eu tenho. Desde lá, né? Eu afilhado, muita gratidão mesmo. Eu me sinto sempre uma pessoa abençoada por Deus. E hoje eu estava com Deus. Mas assim, muita gratidão pelo convite, porque eu nunca esqueci, não esperava isso. Eu buscava algo para mim. Quando a Denise me fez o convite, eu confesso que eu fiquei muito grata, mas um pouco receosa. De como era, como ia acontecer, como podia. Bom, parabéns gigante para a nossa professora, porque ela sempre tem uma palavra de carinho, e aí que eu falo, né, maneira de dizer as coisas. Ela sempre tem um jeito de contornar o não tão bom tão bom. Dentro do nosso bate-papo, dentro da nossa discussão, né? Eu digo que ela sempre entra como um anjo, apoiando a mim, e faz parte do programa, às vezes uma provocação, e aí ela entrou, né? Todo o brilho dela, a inteligência dela. Nós não poderíamos ter o melhor diretor que faz e não poderíamos ter o melhor parceiro que muitas vezes nos leva até um pouco historiador de muitas vezes faz voltar. Então assim, como eu disse, eu tenho muita gratidão por momentos que foram me oportunizados que eu não esperava. Que eu e eu vejo como uma coisa que eu espero a sexta porque assim, ó, ali eu vou bater papo, ali eu vou poder levar uma mensagem, ali eu vou poder levar uma reflexão, ali eu vou poder saber de pessoas que concordam e discordam, então assim, fecho 2022 assim, a vocês, eu tenho semana toda, eu me lembro e continuo como vocês são maravilhosos, que bom, eu fiquei nervosa. Que eu... Agora a palavra comigo, está contigo. elas acabaram comigo. É o último programa. É o último dia, a gente podia te rasgar aqui, É ó. o último. Mas eu considero essa força de expressão que vocês uma energia muito boa que nos une, que nos carrega no dia a dia. Sempre quando a gente começa esse programa, a gente não sabe como vai começar e depois não sabe como vai terminar o programa. Nada programado. Nada programado, a gente senta como a gente está aqui hoje no Rio,
batendo um bom papo, conversando, mas acima de tudo querendo levar uma mensagem para o telespectador, para o pessoal que nos acompanha, né? O Sérgio está aqui sempre com a gente, querendo criar cada dia e cada vez mais um programa cada vez melhor para levar esse entretenimento para as pessoas em casa, né? Isso é muito importante, né? A importância da gente ter esse canal de comunicação na nossa cidade, como é grandioso isso, né? A grandeza da gente poder ter esse espaço onde que a gente possa levar entretenimento para as pessoas em casa. A criação é o poder da nossa comunidade, ter um canal de TV, né? Esse horário aí, isso é muito importante. O programa autêntico do negócio foi criado por nós mesmos. A gente com a proposta que foi amadurecendo durante o caminho e a gente foi para o primeiro programa e nós já estamos no 21º programa. Mas, e acredito eu que no próximo ano, né, a gente vai estar aqui com saúde, com a mesma proposta, né, com a mesma energia, colocar para as pessoas que estão em casa, um programa todas as sextas-feiras, né, para o pessoal poder assistir uma coisa que é nossa, da nossa cidade, do nosso lugar, do canal que é nosso. Isso é muito importante e é um dos fundamentos assim, que eu me sinto muito orgulhoso. Além de ter vocês ao meu lado, conversando, nós trocando ideia, né? E a cada momento nos esperando, né? E criando espaço, né? E nos abrindo para a discussão, né? Amadurecendo isso, né? Isso é muito grandioso para nós. Eu me sinto muito honrado, muito grato. Vocês estarem apresentando esse programa, dialogando com vocês, né? E a gente levando também ao telespectador a nossa mensagem, o nosso carinho. A gente está aqui com uma dedicação enorme para esse programa para levar para o cidadão de casa o que está acontecendo. Estamos aqui numa frente. Então, quão grandioso é a vida, quão grandioso a gente olhar para trás e dizer, eu fiz alguma coisa, e é no nosso encontro, é no primeiro dia do ano que nós começamos essa caminhada, né? E que a gente aprende um pouco. E é bom essa participação que fala, se não deixando, sempre traz algo de que aonde Não, foi bem top. Sim, exatamente. São marcas que não ficam na parede, mas ficam dentro do coração de cada um. E é muito importante, eu agradeço muito a vocês, tá? E que a gente possa estar no ano que vem juntos aqui, né? Deus quiser, todos e todos por um. E nosso diretor sempre inovando. Sempre inovando. E nosso agradecimento também a vocês. Nada demais propor essa discussão com vocês, né? Então, continuemos um excelente final de 2022 e em 2023 muito iluminado, muito cheio de bênçãos e com muita força. Tem os desafios, as dificuldades, não tenho certeza, vamos continuar, mas deixa que vem, porque nós vamos continuar. Quando estiver muito desafio, Agora nós vamos saborear o nosso dia aqui no Parque do Comércio. Beijo pra vocês. Feliz Natal a todos. Natal,